Como se dá um processo criativo? Bom, você primeiro precisa ter uma referência do que você quer fazer, do que você quer traçar. Aqui eu comecei a traçar um rosto de perfil. Então eu comecei o risco pela cabeça, desci a testa, a parte dos olhos, e assim eu vou descendo aos poucos, o nariz, a boca, o queixo. Então eu vou tendo um início do que eu pretendo realizar. Você pode idealizar na sua mente o que você quer fazer. E aí você vai começar por um ponto para depois expandir as suas ideias, o que você quer passar, a mensagem que você quer transmitir com o seu trabalho. Se você tiver dificuldade em traçar um risco de rosto, de perfil ou frontal à mão livre, você pode olhar numa revista, ter uma base como referência para o seu desenho. E depois você vai colocando as suas ideias no papel. Aqui eu já comecei a ter o ponto de fuga para trabalhar o cabelo. Então eu calculo aqui onde vai ser a orelha, na altura dos olhos. Só vou fazer um pequeno risco, um esboço da orelha para eu ter uma base de onde passar esse cabelo. E assim eu vou traçando, continuando o rosto, descendo a linha do pescoço. Muito bem. Depois eu vou completando os fios do cabelo, vou preenchendo pouco a pouco. Lembrando que você pode começar a desenhar o seu esboço, o seu rascunho, o seu desenho, com qualquer tipo de lápis para iniciar. Não precisa ser um lápis 6B, um lápis 4B, 2B. Pode ser um lápis comum, onde você consegue riscar tranquilamente. Depois você vai partir para outros lápis para poder conhecer, ver como que eles funcionam, o sombreamento de cada um deles. Mas para iniciar, você pode começar com um lápis comum HB. Comecei a dar detalhes para um simples guarda-chuva que eu estou trabalhando aqui. Então, de acordo com a ideia que você quer transmitir, você vai trabalhar, por exemplo, uma flor, uma rosa, uma bola. Então, vai de acordo com a mensagem que você quer transmitir. Então, você vai trabalhando os elementos aos poucos no seu desenho. Aqui eu comecei a dar alguns detalhes e a sombrear, deixar o desenho um pouco mais escurecido. Estes riscos, eles são muito interessantes para quem está querendo preencher o desenho. Você trabalha o risco de um lado e do outro, transpassando o risco pelo outro. Então, você risca totalmente inclinado na diagonal e depois você vai do outro lado na diagonal também.
bem, assim você vai criando volume dentro desse desenho, vai escurecendo, ganhando sombreamento. Então, é um jeito muito interessante de você preencher um desenho com estes riscos na diagonal, transpassando um pelo outro. Pode ser também na vertical e na horizontal, transpassando. Repare que eu vou forçando cada vez mais esse sombreamento. Então, na verdade, eu vou passando por cima da onde eu já fiz. Quando eu falo forçando, não é forçando o lápis, é insistindo aonde eu já trabalhei. Então, se eu já trabalhei numa região, eu posso trabalhar novamente na mesma região para poder ganhar cada vez mais um sombreamento escurecido. No cabelo, eu também vou trabalhando aos poucos, vou escurecendo algumas partes, deixando uma parte mais ondulada, tivesse como passando um fio sobre o outro. Então, você vai trabalhando os detalhes. Cada vez que você vai descobrindo o que fazer, você vai vendo que vai dando diferença no seu trabalho. Bom, depois eu resolvi colocar um pouco de cor, porém ainda deixando o preto do lápis. Então eu não vou colorir completamente, eu vou apenas continuar as ideias, como se eu estivesse desenhando aqui um céu, como se eu estivesse desenhando a ideia que eu quero colocar, que são as flores caindo do céu. Então ela está com o guarda-chuva na mão e nesta hora, como se tivesse cessado a chuva, e agora ela baixa o guarda-chuva para receber estas flores que caem. Então é como se fosse uma homenagem, como se fosse algo assim que viesse lisonjear esta mulher, que viesse presenteá-la. Então esta é a ideia que eu quero transmitir, é esta coisa bacana do que a flor representa e do que um simples gesto pode representar como graciosidade, como amizade, como gesto de carinho para uma pessoa. Então, estas flores estão vindas diretamente do céu, como se fossem bênçãos, como se fossem as coisas boas que acontecem na vida do ser humano. Então, ela consegue enxergar isso. E aí eu vou colorindo aos poucos, vou manchando somente com as cores que eu tenho aqui trabalhado, que é o azul, o vermelho e o verde. Então, somente com estas três cores, eu vou dando essa misturada aqui com a tinta e a água, que a tinta aquarela requer a água, e assim eu vou manchando. E eu vou fazendo isso, deixando pouco manchado no lápis, deixando assim o lápis aparecer. Então, eu vou manchar um pouquinho o guarda-chuva e um pouquinho o cabelo dela, fazer alguns detalhezinhos. E aí eu consigo transmitir esta mensagem que eu quero passar. Então, espero ter ajudado com algumas dicas e até mais, até o próximo trabalho.